para que eles tenham sabedoria, Senhor, dos altos céus a cada dia, para guiar o teu rebanho. Para que eles vão atrás, Senhor, para que eles possam trazer as ovelhas desgarradas para o teu aprisco. Para que eles vão atrás, para que eles possam trazer, Senhor, aquelas ovelhas que estão fracas, aquelas ovelhas que estão, assim, feridas, para que eles possam trazer, Senhor. E sabemos que tem muitas ovelhas ainda que vão fazer parte do teu aprisco. Então, dê sabedoria, Senhor, a esses líderes religiosos, nossos pastores, obreiros, ministros e também os comportores. Suplicamos ao Pai que proteja cada um nas viagens, na ida, na volta, como tem protegido, livrando de todo mal, Senhor, de todo perigo. Suplicamos ao Senhor nosso Deus a tua compreensão e seja também com a família de cada um, Senhor, para que eles possam ser alicerçados na tua palavra cada dia e que eles não venham, Senhor, deixar cair por terra o estandarte da verdade. Suplicamos a tua direção, a tua proteção, Senhor, a unção do teu santo poder e essa em porção dobrada. Nos preparem. Nessas bênçãos suplicamos não pelos nossos méritos, mas é pelos méritos de Jesus e autor e consumador de nossa fé. Amém. 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 Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, bom dia. Deu uma turbulência aqui, mas glória ao Senhor, está tudo sob controle. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Eventos Finais. Hoje vamos falar sobre o capítulo 18, que tem como tema as 7 últimas pragas e os justos. Ontem falamos as 7 últimas pragas e os ímpios, e hoje vamos falar sobre os justos. E hoje a nossa mensageira é a irmã Kelly. Hoje ela amanheceu inspirada, já louvou. Então, que o Espírito Santo continue com ela para trazer essa mensagem muito importante para nós. Irmã Kelly, bom dia. Amém. Desde já eu agradeço ao Senhor pelo privilégio, né? Quando nós somos convidados a compartilhar a palavra, é um privilégio. E agradeço também pela oportunidade de conhecer essa verdade. E peço, irmãos, que em suas orações lembrem-se de mim, da minha família. Desde já orem por nós para que a palavra possa ser pela autoridade do Espírito Santo, em nome de Jesus. Esse texto, o assunto de hoje, é baseado no capítulo 18 do livro Eventos Finais. Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim. Pronto, então vamos lá. Com o auxílio do Espírito Santo, vamos dividir a palavra do Senhor, né? Vamos compartilhar o que o Senhor nos tem dado. As 7 últimas pragas e os justos. Em Apocalipse 22:11, fala sobre esse evento que o Senhor, né, faz para cada um de nós. Diz o seguinte, vamos abrir a palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos pegassem suas Bíblias e vamos ler aqui, que diz assim, ó, quem é injusto, faça a justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Esse texto, ele vai ser falado, mencionado aqui durante o sermão de hoje, que é quando fechar-se, né, o tempo da graça. O cenário que nós vemos quando nós lemos o capítulo 18 é o seguinte, o tempo de angústia, né, ele começará após esse pronunciamento por parte de Deus, de Jesus, né, que quem é injusto, faça injustiça. Então, a porta da graça já está fechada. Quando o fim do tempo da graça começar, iniciará o grande tempo de angústia, né? Diz que um tempo de angústia qual nunca houve sobre a terra. Qual nunca houve. Diz que os cristãos, eles nunca passaram por uma prova tão grande como essa. Então, quando Cristo findar sua obra no santuário celestial, como mediador, intercessor, né, em prol do homem, então começará o tempo de angústia. Todo caso foi decidido e não haverá sangue expiatório para a salvação, para purificar o pecado de nenhuma alma. Apocalipse 22:11.
Então, o Espírito de Deus ele já foi retirado da terra, né? Fecha a porta da graça, o Espírito Santo é retirado da terra e começa o tempo de angústia. E o povo de Deus acha-se preparado para enfrentar esse período. Então, irmãos, a gente não precisa se preocupar com o tempo de angústia, porque o batismo do Espírito Santo já foi dado a todos os que buscaram ao Senhor em fervor. Então, a misericórdia não mais vai pleitear sobre a terra, o povo de Deus terá cumprido, né, a sua obra, terá evangelizado, né, feito o trabalho, né, pelo poder do Espírito Santo, e receberam a chuva serúdia, acham-se preparados para a hora probante que está por vir. Então, no céu, anjos se apressam rapidamente de um lado para o outro. E um anjo chega e diz, a sua obra está concluída, né? E o mundo foi submetido à prova final. A prova final é a fidelidade ao Senhor e aos seus mandamentos, né? Todos os que se mostraram fiéis aos princípios da lei de Deus foram selados com o selo de Deus. E cessa Jesus de interceder no santuário celestial e completa-se o número dos salvos. E é terrível, e além da compreensão humana, esse tempo, né? Esse tempo de angústia. Às vezes a gente preocupa com filhos, com situações, com coisas que às vezes a gente sofre, mas não acontece. Ou se acontece, é algo assim que nem chega aos pés do que a gente imaginou, né? Do sofrimento emocional que a nossa mente preparou para a gente. Mas a gente nem vai viver aquilo tudo, mas diz que está além da compreensão humana, né? A mente humana ela não pode vislumbrar como que será esse dia. Então diz que exigirá uma fé que tem que suportar a demora, o cansaço, a fome, né? E não desfaleça ainda que severamente provado. Então nós precisamos de uma experiência com Deus, uma experiência que ainda não possuímos e que muitos são às vezes indolentes, né, para que possam obtê-la. Então, nós como cristãos, conhecedores das verdades para os últimos dias, né, da face da terra, nós precisamos aproveitar o tempo que temos, né? E diz que a mais vívida descrição não pode exprimir a grandeza daquela prova que nos espera. E pela direção e conselho de Satanás serão feitas leis que, se não fossem abreviados aqueles dias, nenhuma carne seria salva. Não está escrito na palavra de Deus. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, no tempo de angústia, ou antes do tempo de angústia, muitos serão levados a repousar. Então, não é prudente que nós peçamos ao Senhor a cura, né, de algumas enfermidades em determinadas situações. É sempre prudente que nós oremos, Senhor, nós pedimos a cura, mas que seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor que deve permanecer. Porque há aqueles que não suportarão esse período, essa angústia, né, que está por vir, e serão retirados antes dela. Aqui está escrito que muitos pequeninos serão removidos antes do tempo de angústia, né? Idosos, crianças, e diz que haveremos de ver os nossos filhos, não devemos ficar preocupados com isso. E aquelas almas enfermas, ou aqueles que já estão incapazes de suportar as aflições por vir, eles serão retirados antes do tempo de angústia. Então, a nossa esperança é de revê-los muito em breve, quando o Senhor voltar. Então, nós não devemos também ficar preocupados, né? Se caso algum perdeu algum filho, algum parente, alguém que foi retirado, nós devemos entender que o Senhor logo nos trará a vida. E o objetivo de Satanás é destruir, né, todos os observadores do sábado. Então, Satanás diz que a preocupação, está escrito que Satanás, a preocupação dele é eliminar essa seita, né, de observadores do sábado. E, finalmente, teremos uma lei para exterminar a todos os que não se submeterem à autoridade dele, né? Eles vão criar essa lei. E é desígnio dele que seja extinto da face da terra. Por quê? Ele poderá fazer sua obra de engano em paz. Se ele pensa, né? Se extingui-los da face da terra, não haverá mais reprovação, não haverá mais uma nota dissonante. Toda a terra será minha, né? Me obedecerá e fará o que eu peço, né? O que eu incentivo. Então, a igreja remanescente terá que passar por grandes provas, né? E aflição, porque
O objetivo do inimigo é realmente exterminar, né? Para que essa supremacia não seja contestada. E os argumentos que eles usarão para exterminar o povo de Deus as pragas estão caindo por causa que esse povo está sendo, digamos assim, transgressor, né? Transgressor do dia de guarda, que no caso é intitulado como domingo, né? Que será defendido dessa forma, e são transgressores, né? Estão profanando o domingo. Então, os juízos divinos são por causa deles. Eles são a causa de nós estarmos recebendo essas pragas, né? Então, diz que eles imaginavam que essa era... Eles vão usar isso como argumento, né? Para que a terra possa se livrar da gente, né? Então, tormentas, tempestades, guerras, derramamento de sangue. E dos púlpitos populares será pregado isso também, que é por causa dos guardadores do sábado, porque está havendo uma profanação, né, do dia de guarda, que no caso eles declararam que é o domingo. E é melhor que eles sejam banidos, igual no tempo de Jesus, né? Que foi falado, é melhor que um sofra para que toda a nação fique tranquila. Então, eles falaram da mesma forma, é melhor que eles sofram e todos nós ficaremos tranquilos. É melhor que eles sejam exterminados. E aqueles que não honrarem, né, o dia de domingo, vai haver um decreto, né, o decreto dominical, para que possa ser morto. E o que eles fizerem, né, as almas que estiverem sob esse decreto, os fiéis, clamarão dia e noite por livramento. Assim como na época de Nabucodonosor, né, que deu a ordem que todos que não honrassem aquela estátua que foi colocada ali, haveriam de ser penalizados com a morte. O povo de Deus também passará por situação semelhante. Serão punidos com prisão, com morte. No capítulo 13 de Apocalipse está bem claro lá, né? Não poderão comprar, não poderão vender, e serão ameaçados de morte os que não honrarem, né, o domingo e honrarem o santo sábado que foi instituído por Deus. Então, assim como no tempo de Esther também, né, o rei Assuero fez um decreto de morte aos judeus por causa de Amã, que era mau, e foi afrontado, né, digamos assim, por Mardoqueu, que não se curvava, que não obedecia a honra que era dada, né, sobre Amã. Ele, com raiva de Mardoqueu, ele conversou com o rei e ele mandou que fossem executados todos os judeus. Então, nós seremos o Mardoqueu à porta. Alguém que reprova, alguém que está ali como firme fundamento da verdade, da fé em Cristo Jesus. Então, os remanescentes confiam apenas em Deus. O selo de Deus, né, estará sobre ele, e o Espírito Santo estará sobre eles, e esses poucos remanescentes, eles serão incapazes de se defender sozinhos, né? Então, eles fazem de Deus a sua defesa, eles confiam plenamente no Senhor. E aí fugirão das cidades, das vilas, né? Muitos ficarão isolados, né, nas montanhas, nas fortalezas da rocha, como está escrito, né, em Isaías. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. E outros serão colocados em prisões, em calabouços, deixados a morrer de fome, de frio, né, de sede no escuro. E muitos ímpios vão querer, não, vamos deixar lá para que eles possam morrer, né? Mas eles não podem passar pelos anjos que estão ali de guarda, os sentinelas de Deus. Os anjos de Deus estarão ali, os sentinelas fiéis, guardando o povo de Deus, porque eles serão provados, né, individualmente, não será em grupo, mas ali os anjos de Deus estarão fiéis sentinelas ao redor do povo de Deus. Gente, que privilégio, né? Ter um exército de anjos guardando a nossa alma. E que nenhum poder na terra vai assim, ter acesso, né, para destruir os santos nesse período. Então, as casas, as terras, todos os bens que nós tivermos, é interessante que a gente possa orar ao Senhor, para que Ele nos dê sabedoria para dispormos no tempo e da forma certa, porque não vai mais ter utilidade nesse período. Não poderão mais dispor dos seus bens, né, para abençoar a causa de Deus. E aqueles que mantiverem essas posses serão para a sua
destruição, né? Então, o nosso objetivo hoje, enquanto temos liberdade para isso, é, Senhor, o que você quer que eu faça? Onde eu posso abençoar a causa de Deus? Qual a necessidade? E dispor desses bens segundo a orientação do Senhor. E diz que a maldição de Deus recairá, né? Cada vez mais intensamente sobre a terra. Então, assim, a tendência é só aumentar a maldição sobre a terra, até o tempo que haverá de cessar, né? A intercessão do Espírito Santo. E o Espírito Santo será retirado. Então, é interessante a gente pensar a respeito disso, né? E assim como Jacó sofreu tempo de angústia, assim como Jacó teve que afligir a sua alma de forma assim, que ele passou a noite inteira em oração e orando ao Senhor perdão pelos seus pecados e lutou com o anjo, o povo de Deus fará nesse período. Diz que dia e noite eles clamarão a Deus por livramento. Dia e noite. Então, eles estarão a lutar com Deus, assim como Jacó, né? Diz que estarão seus rostos pálidos, em Jeremias capítulo 30 e o verso 5, diz assim, 5 a 7. Porque tem se tornado macilento todos os rostos? Essa é a pergunta, né, que o profeta Jeremias faz, inspirado pelo Espírito Santo. Então, diz que haverá uma palidez, né, de rosto, porque a luta será intensa. Haverá uma angústia mental muito grande, né? Eles terão a paz de Deus, mas eles terão angústia, a angústia de Jacó, por isso que é chamado a angústia de Jacó, né? Na palavra de Deus nomeia dessa forma. E os justos, eles não terão nenhum pecado a confessar. E é importante que hoje, durante o dia da expiação, né, que se chama hoje, período que Jesus está no santuário celestial, está intercedendo por nós, nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, será que existe algum pecado que eu não confessei? Me mostra, Senhor, o que tem, que ainda existe, né, de registro que eu ainda não confessei ao Senhor, para que no tempo de angústia não haverá mais nenhum pecado a confessar. E se eles não tivessem confessado seus pecados, se porventura acontecer, eles não haveriam de subsistir, né? Eles não haveriam de subsistir, porque eles têm um senso da sua indignidade, porém não tem nenhum pecado a confessar. E uma coisa é diferente da outra, né? Tem um senso que são pobres, são necessitados da presença de Deus, e eles vão clamar por isso, e vão clamar, mas eles não terão nada que possa interpor-se entre eles e o Senhor. E isso dará paz. É assim meio contraditório até, parece, né? Como que pode uma pessoa, no tempo de angústia, ter paz? Mas é obra do Senhor mesmo, né? E tudo que é de Deus traz paz. Tudo que é de Deus traz paz. Então, a paz, o senso de que não há nenhum pecado a ser confessado, de que há uma comunhão. O Espírito Santo, né, de Deus dá essa segurança da paz, né? Então, Deus não permitirá que os ímpios destruam seus filhos, porque nesse período não haverá mais mártires, né? Os santos não perderão a vida, porque eles estão próximos a ser transladados, eles reverenciaram o dia do Senhor, né? Como a palavra de Deus ordena, que é o santo sábado, e eles não se encurvaram sobre o selo da besta, né? E não receberam o seu sinal. Então, se fosse permitido, Satanás ele exultaria, né? Sobre essas pessoas que haveriam de ser mortas, mas Deus não permitirá mais. No tempo de angústia não haverá mártires. E Deus cuidará de todas as nossas necessidades. Irmãos, eu fico pensando, às vezes a mente de quem é ansioso, que está preocupado pelo futuro, né? Às vezes, infelizmente, eu tenho uma mente ansiosa. Eu digo que eu não tenho ansiedade. Às vezes, a ansiedade me pega. Mas eu entrego ao Senhor, porque a palavra de Deus diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, não quer dizer que a gente não vai ter ansiedade. Mas o que a gente deve fazer com ela? Lançar sobre o Senhor, porque o Senhor vai cuidar de nós. E está escrito na palavra de Deus que o pão será dado e a água será certa. Então, assim, o Senhor, né? A gente não se afadigará com o trabalho das mãos nesse período, tempo de angústia. Os sofrimentos da gente serão mentais, né? E se fizessem provisão para o tempo de angústia, seria tirado das pessoas, porque haverá uma pestilência sobre a terra, onde vai haver fome, escassez, e as pessoas tomariam na força. Então, a gente não tem que preocupar em fazer provisões. E preocupar em fazer provisões para o tempo de angústia é diminuir o poder de Deus para nos prover. Né? Sendo que tudo que a gente tem hoje, o trabalho que a gente tem,
a provisão de alimentos, tudo que a gente tem hoje vem do Senhor. Então, assim, o Senhor nos provê através do nosso trabalho, para que através do dinheiro que a gente recebe com salário e pagamento, a gente possa receber o sustento. Quando a gente começa a entender isso, que tudo vem do Senhor, o trabalho vem do Senhor, a saúde vem do Senhor, o sustento vem do Senhor, a gente vai entender. Quando esse trabalho não for mais me permitido exercer, o Senhor proverá da mesma forma. Né? Que como filhos de Deus que somos, a gente sabe que tudo vem dele. Né? Então, o Senhor proveu o trabalho, o Senhor proveu o sustento. E quando não houver mais condições de trabalharmos, né, exercer o nosso trabalho aqui nessa terra, então o Senhor continuará provendo. Ele não deixará de ser Deus para prover o nosso sustento. Então, nós devemos ter isso em mente. O seu pão será dado, sua água será seca. Deus já está lá. Deus já sabe da nossa necessidade. E Ele já prometeu. Então, os corações ansiosos, preocupados para prover necessidade, para fazer provisão para esse tempo de necessidade, não se preocupe. O Senhor já cuidou de tudo. Ele já prometeu, né? Que está lá. E isso nos faz descansar e entregar a nossa ansiedade ao Senhor. E não haverá nenhum intercessor, né? Jesus não estará mais intercedendo, mas haverá uma constante comunhão. Porque os justos viverão à vista, né? À vista de um Deus santo sem intercessor. Mas nas prisões, nas celas, nos calabouços, onde eles estiverem, nas montanhas, nas rochas, né? Na fortaleza das rochas, como diz, nas grutas, em lugares isolados na terra, os lugares mais inóspitos da terra, eles estarão em constante comunhão com o céu. Eles receberão paz e luz do céu. Então, isso não tem preço, irmãos. Enquanto o mundo estará em agonia, enquanto o mundo estará sofrendo as pragas, né, que elas serão divididas em regiões da terra, não serão universais, os justos terão paz e luz do céu. Eles serão provados, mas terão paz. É uma coisa que só o poder de Deus para fazer isso, né? O mundo todo contra você e você tem paz. Então a gente precisa buscar mais essa paz do Senhor. Quando as circunstâncias tirarem a nossa paz, quando os problemas tirarem, Senhor, eu estou aqui e eu preciso da tua paz. Consola meu coração com o teu Espírito Santo, para que a gente aprenda agora a ter paz e receber a luz do céu. Porque quando chegar no tempo de angústia, é o Senhor que vai nos prover essa paz. E Ele pode prover já hoje, diante das circunstâncias que tiram a nossa paz. Né? Possamos orar para que o Senhor nos dê uma mente inabalável, uma mente que confia no Senhor independente das circunstâncias, que entrega ao Senhor suas necessidades, independente de estar tudo fora de contexto, do ideal de Deus. A gente fala, Senhor, eu quero viver o teu ideal. Se nós nos consagrarmos ao Senhor dessa forma, nós receberemos essa paz e a luz do céu. Não será só privilégio do povo de Deus fiel no tempo de angústia, mas ainda hoje possamos receber essa paz, né? E o povo de Deus também não acariciará desejos pecaminosos. Mesmo hoje, nós já podemos viver essa experiência com Deus, de nenhum pensamento, né? Nenhuma palavra, nenhuma atitude. Como? Através da comunhão. Nós devemos buscar isso. Esse é o nosso objetivo, né? Porque nenhum desejo pecaminoso é como se fosse um imã, sabe? Que tem dentro da gente, quando existe um desejo pecaminoso, e por ele Satanás encontra acesso. O pecado vem, e como tem aquele desejo, um imãzinho dentro da gente, Satanás vem, filtra com sua tentação, coloca ali, através do desejo é alimentado aquele pecado e acaba sendo consumado. Mas, nesse período que os cristãos haverão de viver, no tempo de angústia, não haverá nenhum desejo pecaminoso. Pela graça e poder do Espírito Santo, eles venceram todos os desejos pecaminosos. E isso é maravilhoso, irmãos, saber que a gente pode viver essa experiência com Deus, né? O Senhor possa trabalhar em nossa mente. E essa batalha continuará até o fim. Enquanto Satanás reinar, enquanto vivermos nessa terra, não devemos descansar. Devemos vencer o próprio eu, devemos vencer a nossa carne, nossos desejos. E não vai encontrar um ponto onde a gente falar assim, alcancei tudo completamente, estou perfeito, não tenho mais pecado. Não, enquanto reinar Satanás, nós devemos lutar. A luta será durante a vida toda. Diz que a santificação é o resultado da obediência de uma vida toda. Então, a gente deve pedir ao Senhor, e Senhor, santifica-me, Senhor, purifica-me dos meus desejos, dos meus pensamentos, das minhas palavras. Devemos buscar ao Senhor já, hoje, né? Essa experiência. Então, às vezes a gente pode criar um mundo irreal, né? Uma coisa que
que a nossa própria mente pode conceber uma igreja ideal, uma família ideal, né? E assim, a gente tem que perceber que é onde as tentações de Satanás não mais terão poder, né? Mas a perfeição, ela só existe em nossa imaginação. Aí você fala, poxa, peraí, agora você me confundiu. Está escrito, irmãos, esse texto que eu estou lendo é: podemos criar um mundo irreal em nossa própria mente, ou conceber uma igreja ideal, em que as tentações de Satanás não mais induzam ao mal. Mas a perfeição só existe em nossa imaginação. Como? Quando os seres humanos receberem carne santa, eles não estarão mais aqui. Eles já terão sido transladados para o céu. Então, enquanto estivermos aqui, será luta e batalha e vitória. Luta, batalha e vitória. Então, não vai chegar ao ponto que a igreja vai estar toda perfeitinha. E se a gente espera esse dia, vai ser só no dia que Jesus voltar, né? Essa experiência. Então, o pecado é perdoado nessa vida, mas os seus resultados não são inteiramente removidos, né? Então, nós teremos que lutar contra o pecado. E esse é o nosso propósito de viver com Deus, lutar contra o pecado. Então, vai ser luta, batalha, vitória. Aí, depois que a gente vencer uma, o Espírito Santo vem e mostra outro ponto qual a gente precisa abandonar. Luta, batalha, vitória. Então, às vezes, tem algumas situações que serão mais fáceis, né? Pelo poder de Deus, pela comunhão. Mas tem outras que a gente vai ter que lutar muito. E a gente, nesse percurso, poderá cair. E é interessante a gente entender isso. A gente não vai estar no estágio ideal, mas a gente está lutando para alcançá-lo. Que é o ideal de Deus para nós, é a santidade, é a perfeição em Cristo. Mas não devemos desistir porque não alcançamos ainda o estágio ideal. Essa é a chave. Então, se a sua igreja não é ideal, se a sua vida não é ideal, se a sua família não é ideal, não desista. Não desista, porque estamos num processo de santificação. O que a gente precisa é buscar a comunhão para que o Senhor nos liberte de todo mal e arranque todos os desejos pecaminosos, para que quando o pecado for insinuado na nossa mente, não haja essa identidade do pecado com o nosso desejo, e assim a gente se apegue a ele e acabe consumando esse pecado, né? Então, não desanimemos. Se a nossa família, a nossa igreja, a nossa vida não está no ideal, que é o padrão de Deus, que é a santidade, a gente tem que entender. Eu estou no processo de santificação, mas eu preciso buscar ao Senhor para que eu alcance o estágio ideal. E quando alcançarmos esse estágio ideal perfeito, a igreja, a família, a nossa vida, a gente já vai ter sido transladado. Porque a santidade será assim, não abrir e fechar de olhos, seremos transformados e depois transladados. Então, o ideal perfeito, a gente vai estar lutando por ele, mas iremos alcançar no período da próxima vinda de Jesus, né? A santidade, a carne santa, digamos assim. Então, não desista se você ainda não tem uma igreja, uma família e uma vida ideal. E o povo de Deus será libertado quando tiver o auge da perseguição, né? As hostes de Satanás estarão, e os ímpios estarão perseguindo, rodearão os santos e exultarão sobre eles, falar, agora nós iremos destruí-los. E quando chegar esse momento, diz que o céu escurecerá, quando eles estiverem resultando, agora não tem como, eles serão vencidos, agora a gente vai, é o último golpe fatal e eles serão exterminados. Diz que haverá um negror no céu, ribombos de trovões muito fortes, o céu vai ficar negro, mais do que a noite, vai ser um intenso, eu acredito, né, que semelhante ao período que foi com Faraó, que eram umas trevas muito densas, onde eles não puderam nem se movimentar, né, no seu dia a dia, né, na sua rotina, né? Então, o céu ficará negro, e disse que a glória do céu e a luz será em Órion, né, virá por aquele espaço, e a voz de Deus também, da sua santa habitação. Os fundamentos da terra serão abalados, os edifícios maiores e mais suntuosos virão abaixo. Eu fico pensando Dubai, né? Um lugar onde tem ostentação, onde tem muito dinheiro, muito ouro. Eu fico pensando assim, é verdade. Construídos para a glória do homem, mas serão abatidos pela glória de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com orgulho. A nossa vida, se a vida da gente é só para se exibir, só para ostentar santidade, olha como eu sou santo, olha, eu vou para a igreja, olha, eu devo... Não, a gente tem que ter muito cuidado, porque diz que os maiores e mais suntuosos palácios serão derribados. Então, quando a gente se mantém humilde, buscando ao Senhor, a gente vai se exaltar. Então, continuando detalhes, né, desse período de livramento,
Diz que à meia-noite que Deus virá para salvar seu povo. Os justos sabem que esse murmúrio que houve no céu, essa voz, junto com esses trovões e essa luz, é o livramento deles. Então, eles exultam, né? Eles sabem que é a voz de Deus. Então, os países farão leis para desarraigar, né? Quanto será o E de lá para cá? pensarão que é o fim. Mas, enquanto o povo de Deus ora, com brado de triunfo e zombaria, as multidões exultam, achando que é o fim deles. Mas diz que à meia-noite Deus manifesta o seu poder. E ele manifesta a sua glória em meio aos céus agitados. Acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus como o som de muitas águas. Apocalipse 16, 17. E ele diz, está feito. E essa voz abala o céu e a terra. Os justos sabem que é a voz de Deus. Diz que as mais orgulhosas cidades da terra são derribadas. Os suntuosos palácios são destruídos diante dos seus olhos. E as paredes das prisões agora, irmãos, aqueles que estarão em prisões, em calabouços, em celas, diz que, semelhante quando Paulo e Silas estavam na prisão, né, que houve um terremoto e elas foram abaladas e eles foram libertos, vai acontecer exatamente igual. Vão se fender essas paredes e o povo de Deus que estava em cativeiro é libertado. Então, que possamos viver, irmãos, para experimentar esse dia em nossas vidas. Que possamos viver para experimentar essa libertação de Deus em nossas vidas. Esse estágio ideal de santidade, de libertação do pecado, dos nossos desejos pecaminosos, porque nós nem conhecemos a nós mesmos. É por isso que nós devemos orar, Senhor, sonda-me. Sonda-me, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o que está no mais secreto, o Senhor sabe até o que eu não sei, porque o Senhor me formou. Então, nós devemos entregar ao Senhor e que, pela graça de Deus e o poder do Espírito Santo atuando em cada um de nós aqui nesses dias, nós possamos entender hoje, porque a santificação é o resultado da obra do Senhor na nossa vida, né? Da comunhão com Deus e da obra do Espírito Santo em nós, durante uma vida toda. Que possamos entender hoje o que o Senhor quer de nós e o que precisamos renunciar por amor a Jesus e o que precisamos abrir mão para que cada dia da nossa vida seja um resultado desse processo de santidade que o Senhor deseja como ideal para cada um de nós. Então, meu desejo, minha oração para cada um e para mim, primeiramente, é que nós possamos viver esse dia da libertação completa do pecado e da glorificação do Senhor sobre os seus santos, onde nos tornaremos carne santa, povo santo, irrepreensível. E o próximo passo, irmãos, é a glorificação, em nome do Senhor Jesus.